Olá, meu nome é Rafael Cássio Martins, eu sou aluno da PUC Minas no curso de Ciência de Dados e Big Data. Eu gostaria de apresentar aqui o meu trabalho de conclusão de cursos nesta matéria. O tema do trabalho é a análise do Campeonato Brasileiro, Série A, dos anos de 2012 a 2022. A introdução desse trabalho, ela mostra que o Brasil ele é mundialmente conhecido pela sua paixão pelo futebol, e também por causa das suas grandes campanhas nas Copas do Mundo, sendo o país que mais possui o título mundial dentre todos o mundo. Os campeonatos brasileiros, de futebol, eles estão entre os mais equilibrados do mundo. Para conquistar esse título nacional e conseguir o acesso a uma divisão superior, são necessárias muitas vitórias em partidas difíceis. Existem várias competições no país, mas, sem dúvida, a mais importante das competições nacionais é o Campeonato Brasileiro. Ele é disputado desde 1959 e possui 4 divisões, A, B, C e D. Aqui no trabalho nós falaremos sobre a Série A, que é disputada pelos principais clubes, sendo chamado de elite do Campeonato Brasileiro de Futebol. A contextualização do trabalho, o nosso tema é a análise do Campeonato Brasileiro na Série A, de 2012 a 2022, e o escopo é a busca de informações históricas dos campeonatos realizados no período em todas as partidas e locais disputados com seu resultado. Vamos fazer a geração de um dataset com informações de partidas disputadas, gols marcados e a pontuação de cada equipe. Vamos limpar e tratar os dados para a predição de resultados. O problema proposto, nós utilizaremos a análise exploratória e modelagem preditiva para extrair informações das partidas disputadas no Campeonato Brasileiro de 2012 a 2022, tendo como objetivo desta análise 4 pontos. O primeiro é realizar a análise descritiva dos dados. Segundo, nós vamos verificar quais as equipes mais participaram e marcaram gols, e entender onde estão localizados os clubes e com os melhores desempenhos das partidas, prever a classificação final do campeonato de 2023, com base no histórico de 2012 a 2022. A metodologia. Os procedimentos foram executados utilizando as versões que estão aí na tela de Python, Jupyter Notebook e Power BI também para fazer a visualização dos dados. Sobre a coleta dos dados, para obter esse dataset, foi necessário utilizar o web scraping. Não havia um dataset na web disponível com todas essas partidas, então eu precisei realmente utilizar o web scraping com Python, e para isso os dados foram localizados no site da CBF, através do link que está na tela. Então, com o web scraping, eu acessei o site para buscar os dados de todas as partidas realizadas de 2012 a 2022, para então exportar esses dados para o Excel e começar a pesquisa do trabalho. Sobre a extração dos dados, voltando aqui sobre a extração dos dados, para a extração foram utilizadas as bibliotecas que estão na tela, para fazer a extração em Python. E para fazer a montagem da base de dados, o que eu fiz foi o seguinte: eu utilizei um algoritmo para listar os dados do website, primeiramente fazer uma lista de temporadas, depois eu utilizei um algoritmo para coletar a lista de links de cada jogo, então eu precisava gerar um link de cada jogo daquelas temporadas, então foi definida ali a lista link jogo por temporada. Depois foi feito um algoritmo ali para coletar os dados, então partida por partida eu coletei os dados de série, estádio, onde foi disputado, a data, o ano, quem foi o mandante, quantos gols fez o mandante, quantos gols fez o visitante, por exemplo. E depois eu precisei fazer uma estruturação dos dados, conforme pode ser visto aí na tela, foi criado um dicionário com as colunas ali necessárias de cada partida. Por fim, foi feita a extração dos dados, ela foi uma extração bem demorada de dados no site, e depois que eu fiz toda a extração dos dados, por fim, eu fiz então a saída dos dados por meio de um dataset em Excel, que foi o dataset chamado Dados Série A, onde ele contém ali todas as partidas disputadas de 2012 até 2022, de todos os clubes.
Sobre a análise e a exploração dos dados, né? Então foram realizadas algumas análises em Python. Claro que aqui eu estou mostrando apenas algumas, né? Mas, por exemplo, quantas vitórias de mandantes houveram, quantas vitórias de visitantes, qual foi o total de empates que houve nesse período, né? E também foram feitas algumas análises em Power BI, né? Por exemplo, nessa análise que nós estamos vendo aí na tela, é possível ver os 12 maiores pontuadores de 2012 a 2022. Nós podemos ver uma lista de clubes, né? São 12 clubes, e as pontuações que eles adquiriram de 2012 a 2022, com o total na parte inferior. São os 12 clubes mais pontuadores de 2012 a 2022. Nós temos também uma exploração de dados aqui, onde foi feito de forma geográfica, por exemplo, os times por estado, né, onde estão localizados os times que participaram dessas temporadas. No segundo quadrante, a gente tem os pontos, né, onde foram feitos mais pontos, né, os times que tiveram mais pontuações por estado. E, por fim, nós temos aonde os jogos foram disputados. Lembrando que nem sempre o time jogava ali no estádio da sua próprio estado, né? Então, no último quadrante, nós temos onde os jogos foram disputados, por UF, né? Então, a gente teve aí jogos disputados em vários estados do Brasil nesse período. Nós temos depois aí uma análise de quais são os campeões gerados a partir de 2012 a 2022, ano a ano, né? E, por fim, eu fiz ali uma criação do modelo de machine learning, né? Então, eu escolhi primeiramente as melhores variáveis, utilizei classes e bibliotecas, conforme a gente pode ver na tela, para criar um algoritmo ali com as melhores variáveis, primeiro para a gente fazer o modelo de machine learning. Depois a gente teve a separação, né, que é básico, separação de dados de treino e teste, o que é básico para a criação do modelo. E depois a gente teve ali a parte dos algoritmos. Foram implementados 3 algoritmos. Eu fiz a implementação de árvore de decisão, floresta aleatória e regressão linear. A gente tem primeiro a árvore de decisão sendo demonstrada, depois a árvore aleatória e, por fim, a regressão linear, finalizando ali o modelo, né? Terminando todos esses modelos de machine learning, a gente vai ter aí, então, a apresentação dos resultados, né? Então, a gente teve a apresentação de resultados em Python, a gente chegou ao resultado dos classificados para a Libertadores 2024, com base nos dados preditivos gerados, né? A gente vê que o Atlético Mineiro ele foi o clube com maior pontuação, depois a gente teve o Flamengo, o Internacional e o Palmeiras. E também teve os times rebaixados para a Série B, que foram Bahia, América, Goiás e Cuiabá. Por fim, a gente tem ali um dashboard que foi criado. Eu criei esse dashboard para simular as partidas de 2023, né? Então, eu coloquei apenas 2 exemplos do dashboard que está no GitHub. São partidas do Atlético Paranaense contra o Flamengo, do Bahia contra o América Mineiro, simulações para 2023. Esse foi o meu trabalho de conclusão de curso de Ciência de Dados e Big Data. Meu nome é Rafael e eu gostaria de agradecer aqui a todos. Muito obrigado e é isso.